Meu amado irmão, graça e paz. Nos aproximamos da conferência missionária. Ela acontecerá no mês que vem, na última semana. E em razão dessa conferência, a qual eu julgo ser a conferência anual mais importante da igreja, eu proponho aos irmãos algumas mensagens, reflexões que tratam sobre a nossa missão como evangelistas, aqueles que cumprem a grande comissão proposta por Senhor Jesus. E isso em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Eu gostaria que você acompanhasse comigo as palavras do nosso mestre que dizem: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa comissão ela foi dada desde o menor até o maior, para mim e para você, independentemente se você trabalha para Deus em tempo integral ou não. A Bíblia também diz em Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão. Em contrapartida, Satanás ele nos propõe a grande omissão. E é sobre isso que falaremos, o crente bonzinho e a grande omissão. Que vem a ser a grande omissão? É simplesmente não obedecer, tornar-se desobediente ao chamado de Deus para evangelizar, de ter compaixão pelas almas perdidas e ganhá-las para o nosso Mestre, o Senhor Jesus. Então, quando você simplesmente se contenta em ser um cristão bonzinho, simpático, sorridente, digamos que um esquentador de bancos ou poltronas dominicais, você não está cumprindo aquilo que Deus o ordenou. Eu tive o desprazer de, há 2 anos e meio atrás, aproximadamente, fazer uma enquete com alguns cristãos veteranos com idades entre 15 a 23 anos de salvação. Perguntei-lhes, em primeiro lugar, quanto tempo eram salvos e foram essas as médias de tempo, 15, 17, 20, e perguntei-lhes quantas pessoas haviam ganhado para Jesus e discipulado, formando-as ao caráter do nosso Mestre e que hoje estão servindo a Deus na igreja ou em outra igreja local. E a resposta que obtive foi, para minha infelicidade, aquilo que eu já suspeitava, eu queria apenas confirmar. E a resposta era uma, nenhuma e o cúmulo de ouvir um não sei. Eu pergunto não sei, é porque eram tantas que não sabia a quantidade de pessoas ou porque se estava entre 0 e 1. Meus amados, eu faço essa mesma pergunta a você e também a mim, porque eu já me fiz essa pergunta. Quantas pessoas você já discipulou e através do seu discipulado essa pessoa chegou a ser batizada e essa pessoa está andando com Jesus nos dias de hoje? Bom, talvez você seja honesto neste instante e ao se autoavaliar, pôde se juntar ao rol desses cristãos infrutíferos ou quase infrutíferos. E para isso eu gostaria que você observasse 3 pontos que podem explicar por que você é infrutífero ou está com um rendimento muito aquém daquilo que você pode render, daquilo que é esperado pelo próprio Deus. Em primeiro lugar, considere a possibilidade de que você ainda não seja salvo, de que você ainda não tenha a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e tenha certeza da vida eterna. Eu digo isso porque normalmente quando uma pessoa ela é salva, ela pensa e ela tem compaixão das almas perdidas. Quando me converti, logo depois eu já estava preocupado com a salvação dos meus pais, eu estava preocupado com a salvação dos meus irmãos, eu estava preocupado com a salvação daquelas pessoas que eu amo. Quando uma pessoa se converte, é uma evidência da sua salvação, o seu quase desespero para que os outros também se convertam, para que os outros também se entreguem a Jesus. Mas se você conhece alguém que não se preocupa com a salvação de almas, que está na igreja há muitos anos e não fala de Jesus para ninguém, é de se desconfiar que essa pessoa realmente seja salva. Porque talvez
ela ainda não compreendeu o evangelho da graça, da salvação, e ela é só mais uma não estudante, mas aluna, não salva, mas religiosa, não discípula de Jesus, mas apenas um seguidor de manada, alguém que ainda está sendo levado sem compreender quem é Jesus e o que Ele deseja para as nossas vidas e como o seu sangue veio para nos salvar através do sacrifício na cruz do Calvário. Meu amado, considere, eu pergunto para você, e por favor não se ofenda, você de fato é salvo? Eu repito, uma evidência clara da salvação é que uma pessoa salva se importa com a salvação dos demais. Em segundo lugar, considere a possibilidade que você não seja um discípulo de Jesus. Você se converteu e pediu que Jesus o salvasse e o livrasse da condenação do inferno, mas você não está disposto a seguir a Jesus. Ou talvez está seguindo a Jesus de longe. A Bíblia fala que Pedro, depois que Jesus foi preso, ele seguia Jesus de longe. E ao seguir Jesus de longe, inevitavelmente ele acabou negando-o 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. É perigoso seguir a Jesus de longe. Você precisa seguir a Jesus de perto, conhecendo a Jesus cada vez mais, para se assemelhar a Ele, para permitir que Ele possa ajudá-lo na sua transformação, sendo santificado dia a dia. É possível que você ainda não entenda o que é ser um discípulo de Jesus. Alguém que está caminhando com Ele, alguém que o tem como seu amigo, como seu rei, como seu Senhor. E, em último lugar, é possível que você esteja em pecado. Há algum pecado que quebrou a sua comunhão com Deus, que quebrou a sua comunhão com o Senhor Jesus. E, por isso, inevitavelmente, você não tem a autoridade ou alegria na salvação para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque há pecado, o seu testemunho não é bom. E por isso você fica intimidado de dar testemunho de Jesus na escola, porque ali você não é o melhor aluno, você é um aluno indisciplinado, é um aluno que vez e outra está indo para a sala da diretora, é uma pessoa que tem um comportamento aquém do esperado para um cristão, um filho de Deus. E por isso ali você não testemunha. Talvez no trabalho, porque você é desonesto, porque você fala mal do seu patrão, ou você participa de piadas indecorosas, e é lógico, você não terá autoridade espiritual para dar testemunho de Jesus. Talvez é na sua própria casa, tem familiares seus que não são salvos, mas porque eles veem o seu péssimo testemunho, você não tem autoridade de nem sequer se aproximar do seu filho ou da sua filha para falar-lhe da graça de Jesus. Então considere essas 3 possibilidades. Número 1, você ainda não é salvo e é por isso que você não evangeliza, é por isso que você não ganha ninguém para Jesus. Em segundo, você não é discípulo. Como você vai ensinar alguém a ser discípulo de Jesus se você está seguindo Jesus de longe ou talvez nem o esteja seguindo? Apenas tem uma simpatia por Jesus. A maioria tem uma simpatia, gostam de Jesus, esse Jesus histórico, esse Jesus que veio para salvar o mundo, mas não significa que é o Jesus que o salvou e é o Jesus que anda com ele. Bom, e em terceiro lugar, talvez esteja com um pecado na sua vida e esse pecado traz separação entre você e o seu Deus. E por isso você não tem autoridade espiritual para pregar o Evangelho. E Satanás o está inutilizando, está amordaçando com o pecado. E o pecado gera a morte. Há um preço muito grande quando a prática do pecado ela é constante. Uma coisa é você pecar como um desvio de percurso, foi um acidente. E pequei, já pede perdão e vai para frente. A outra coisa é quando você decide pecar de forma premeditada e constante. Ou seja, o pecado tornou-se um estilo de vida na sua vida. E você não tem o poder de Deus. Você perde a autoridade e o testemunho e por isso se cala. E eu gostaria de terminar dizendo, lembrando-lhe que é uma obrigação anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Não é algo eventual, é
uma grande comissão dada a cada um de nós. E Paulo entendeu isso muito bem. Ele disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, porque se anuncio o evangelho, não tem que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Aqui não é algo facultativo, é uma obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Ai de mim. Ele falou, se eu anuncio o evangelho, se eu prego, eu não tenho que me vangloriar, eu não sou melhor do que ninguém, porque é a minha obrigação. Ou seja, ele entende que como funcionário, que como colaborador, o que ele faz é mais do que a obrigação. Ele já é esperado que ele faça isso. E é imposta, e ai se eu não fizer. E tem mais, ele mesmo diz em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não fique com vergonha de anunciar o evangelho. Não fique com vergonha de Jesus. É o poder de Deus para salvar as pessoas. Qualquer pessoa, independentemente de quem seja, do seu pecado, puxa, aquela pessoa não merece. A graça é assim. É um favor imerecido e é para todos. Ninguém merece o céu. E a Bíblia diz que independentemente, pode ser um judeu, pode ser um estrangeiro, pode ser um grego, no caso nós gentios, para todo aquele que crê. É o poder. E se o evangelho chegou até você, é porque alguém não teve vergonha de se aproximar e de lhe apresentar o evangelho. Então que você possa fazer o mesmo. Não seja egoísta. Se você tivesse a cura do câncer nas suas mãos e visse milhares e milhares de pessoas morrendo em razão dessa enfermidade terrível, maligna, eu pergunto, você teria vergonha de anunciar a cura se você a tem em mãos? Agora pense sobre a salvação da alma, porque a cura do câncer apenas retardaria a morte dos mortais de nós, que mais cedo ou mais tarde nos depararemos e enfrentaremos a morte. Mas a salvação da alma é algo para a eternidade e é poder para aquele que crê. A pessoa pode aceitar o remédio e tomá-lo, porque ela acreditou em você, acreditou que realmente esse remédio cura, ou rejeitar. Isso cabe a ela. Nós anunciamos o evangelho da salvação e dizemos, essas são as boas novas do evangelho, as boas notícias. A pessoa pode aceitá-las porque creu, porque confiou, ou ela pode rejeitar e morrer eternamente e perecer. Mas a vontade de Deus é que ninguém se perca. Ninguém. Meu amado, pregue o evangelho. A tempo e fora de tempo. Instes, a tempo e fora de tempo. A recompensa vem de Deus. A nossa salvação já nos foi dada, mas nós não podemos nos calar. Preguemos o evangelho. Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade de mais uma vez incentivar, de fomentar os seus filhos, os meus irmãos, a pregarem o evangelho, a não nos calarmos, a não nos omitirmos, a ganharmos almas para o Senhor e a discipulá-las, a investirmos as nossas vidas para que essas pessoas possam compreender mais sobre quem é o Senhor e desenvolverem um relacionamento pessoal com o Senhor. Ó Deus, eu peço, abençoe que haja mais discípulos. E eu peço em nome de Jesus que haja também mais obreiros. A seara está vasta, já está pronta para a colheita, mas são poucos os ceifeiros, são poucos os trabalhadores. E mesmo tendo passado 2000 anos, eu acredito que essa realidade ainda continua. Pelo número de pessoas, ainda é pouco o número de trabalhadores para ganhar toda essa multidão que está tanto no Brasil como fora dele. Ó Pai, eu peço, por favor, que ninguém, nenhum filho do Senhor, tenha vergonha de anunciar o Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ó Pai, muito obrigado, porque um dia o Senhor abriu os meus olhos e eu pude crer e aceitar o dom gratuito que é a vida eterna em Jesus Cristo. E é em nome dele que eu oro
do meu Mestre. Amém.